Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos aqui para mais um momento da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Leitura esta hoje, livro de Números 21, e nós vamos ler hoje um total de 35 versículos. E eu tenho certeza que nós iremos adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então vamos à leitura nesta tarde, hoje o sol saiu, está um dia ensolarado aqui em São Gonçalo, está um dia maravilhoso e nós vamos aproveitar para nós lermos a palavra do Senhor nosso Pai. Livro de Números 20, ou melhor, Números 21, vamos a partir do versículo 1, o primeiro tópico, que é: os israelitas destroem os cananeus. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor. Como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas eu estou aqui para junto nós conhecermos a palavra e sim, obtendo sabedoria. Amém? Então vamos à leitura. Números 21 e verso 1. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Verso 2. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente a sua cidade. Verso 3. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Vamos agora para o tópico 2, que é as serpentes ardente e a serpente de metal. Números 21 e verso 4, que diz assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Verso 8. E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverás todo mordido que olhar para ela. Verso 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste,
E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Vamos agora para o terceiro tópico, que é a jornada dos israelitas. Números 21 e verso 10, que diz assim: Então os filhos de Israel partiram e se alojaram-se em Obote. Verso 11. Depois partiram de Obote e se alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Verso 12. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. Verso 13. E dali partiram e alojaram-se no deserto da banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Verso 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaebe em Sufá e contra os ribeiros de Arnon. Verso 15. E contra a corrente dos ribeiros que se volvem para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. Verso 17. E dali partiram para Ber. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Verso 17. Então Israel cantou este cântico sob o poço, e vós cantai deles. Verso 18. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e os legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana. Verso 19. E de Matana para Naliel, e de Naliel para Bamonte. Verso 20. E de Bamonte partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume da Pisga, à vista do deserto. Então vamos aí agora para o quarto tópico, o quarto e último tópico, que é Números 21 e 21. Vamos falar sobre os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Números 21 e verso 21. Então Israel mandou mensageiros de Seor, rei dos amorreus, dizendo, verso 22, Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Verso 23. Porém, Seor não deixou passar a Israel pelo seu caminho. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jazã, e pelejou contra Israel. Verso 24. Mas Israel o feriu a fio de espada, e tomou a tua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon,
porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Verso 25. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, e amorreus em Esbom, e em todas as suas aldeias. Verso 26. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os precedentes rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Verso 27. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom e edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Verso 28. Porque fogo saiu de Esbom. É uma chama da cidade de Seom e consumiu a ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Verso 29. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo que Quemos entregou seus filhos, que iam fugindo, e as suas filhas como cativa, a Seom, rei dos amorreus. Verso 30. E nós os derribamos, Esbom perdida e até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Verso 31. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Verso 32. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquelas possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Verso 33. Então viraram-se e subiram a caminho de Bazá, e Og, rei de Bazá, saiu contra eles, e todo o seu povo a pelejar em Edrei. Verso 34. E disse o Senhor a Moisés: não tema, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Verso 35 e final. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí a leitura do livro de Números 21, um total de 35 versículos. E eu acho tão interessante esta passagem bíblica que os israelitas, né, eles entram ali em um confronto contra os cananeus e também contra aquele povo de Bazã, né, povo de Moabe ali, aquele povo todos reunidos. Chega um certo dia em que os cananeus, juntamente com seu rei, não aceita, né, que o povo venha trilhar, venha caminhar nos seus caminhos ali, na sua estrada. E o texto vai dizer para nós que os cananeus, né, juntamente com o rei de Arade, eles se levantam contra o povo de Israel. E ali peleja contra o povo de Israel,
e ali pega alguns israelitas, leva como prisioneiro. E a gente vê, irmãos, que no versículo 2, então Israel fez um voto ao Senhor. Olha como é importante nós mantermos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza no Senhor. Você vai ver que eles fazem um voto com o Senhor nosso Deus. Se aquela peleja, seria entregue exatamente à mão dos cananeus ou às mãos dos israelitas. E você vai ver que o Senhor, ele ouve a oração do povo de Israel e o Senhor fala que entregaria, os cananeus nas mãos do povo de Israel. E aí o que acontece? Eles saem vitorioso daquela peleja com a permissão de Deus. E depois a palavra do Senhor coloca para nós, o povo se revolta contra Deus, o povo se revolta contra Moisés, e aquilo, como a gente fala, o Senhor ele manda, entre aquele povo uma serpente. E aquela serpente, ela foi mordendo o povo e cada um que morria, cada um que era mordido, morria. Chega um certo momento em que aquele povo, corre para Moisés e pede para Moisés, Moisés, por favor, ora para que essa serpente saia do nosso meio, porque está matando o nosso povo. O nosso povo está morrendo. E aí você vai ver que o Senhor, ele manda, ele vai lá, Moisés vai lá, conversa com o Senhor, e o Senhor fala com Moisés para Moisés fazer uma serpente, de metal e colocar em uma haste. E aquele que fosse mordido pela cobra era para chegar diante desta cobra que Moisés tinha feito, que ele não morreria, ele ia viver. Então quer dizer, o efeito da mordida daquela cobra seria tirado a partir do momento em que aquele que foi mordido se colocasse diante desta cobra de metal que Moisés ele tinha colocado em uma haste. E depois nós vamos para a jornada, dos israelitas, os filhos de Israel, quando eles partem dali de Obote, e vai a cada momento, a cada instante, vencendo ali, se alojando cada dia em um local, cada dia em uma cidade, e até chegar ali também em Moabe, no Bazar, ali que tinha o seu rei, que tinha a sua cidade. E você vai ver que quando eles começam a caminhar, chega novamente ali o rei dos amorreus e não deixa passar o povo de Israel. Eles saem à peleja. Mas como eu falo sempre, o Senhor, ele é com cada um de nós que mantemos a nossa confiança nele. Você vai ver que o Senhor vai dizer para Moisés, não temas, porque eu tenho dado a tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste em Seor, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então a peleja ali, o Senhor também era com o povo de Israel. Amém? Que esta palavra ela possa entrar no teu coração, que esta palavra ela possa fazer fluir cada vez mais na tua vida. E eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus, ele vai nos capacitando cada vez mais. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Hoje, quinta-feira, como eu falei, ensolarado aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nem parece que estava fazendo frio, nem parece que estava chovendo ontem. O sol está bem quente mesmo aqui em São Gonçalo. Mas Deus abençoe a você, meu irmão, que tem aí escrito aí nos comentários também, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. E eu quero agora fazer uma oração em teu favor. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai.
Quero pedir, Senhor, em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor deste lar, em favor desta família. Senhor, coloca as tuas mãos poderosas, Pai. Trabalha, Senhor, na vida desta pessoa, que neste momento também estão orando, Pai. Que cada um de nós estamos com este objetivo de obtermos, ó Deus, conhecimento da Tua Palavra. Senhor, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa o lar deste irmão, a família deste irmão, a família desta irmã. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Permitindo o Senhor nosso Deus, amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui para mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Permitindo Deus, amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.